Olá, sétimo ano, bom dia. Como vocês estão? Espero que bem. Depois do recesso, agora nós iniciaremos o terceiro bimestre, tá? Com a metodologia não presencial, tá bom? E vamos aguardar aí as próximas decisões, tá bom? Como eu havia avisado a vocês, logo depois do segundo volume da apostila, nós iríamos entrar no tópico de predicação verbal, tá? E é esse o tópico que nós iremos ver hoje. Vou pedir para que vocês peguem a apostila de vocês com o tópico de predicação verbal, apostila de língua portuguesa, tá bom? Então, vou pedir para que vocês abram na página 1, ok? Onde nós temos os objetivos de aprendizagem, que é compreender a predicação verbal. E na página 2, nós temos o seguinte, vou ler com vocês. Predicação verbal. Neste caderno, iremos estudar a predicação verbal. Em primeiro lugar, devemos saber que a predicação verbal trata do modo pelo qual os verbos formam o predicado, isto é, se exigem ou não complementos. Quanto à predicação, os verbos podem ser intransitivos, são verbos de conteúdo significativo, ou seja, ação que, por terem sentido completo, não exigem um complemento. Portanto, constituir o predicado sozinhos. Exemplo, Lígia morreu. Né? Quem é o sujeito da frase? Lígia. Quem é o predicado? Morreu. Só que morreu é verbo que indica ação, significativo. Então, quando esse verbo não necessitar de nenhum tipo de complemento, eu posso afirmar que ele é um verbo intransitivo, ok? Os verbos transitivos é o contrário, eles precisam de complementos. Vamos ver? São verbos de conteúdo significativo que, por não terem sentido completo, pedem um complemento. Por isso, não são capazes de constituir o predicado sozinho. Os verbos transitivos dividem-se... Peraí que a minha apostila online saiu do ar. Os verbos transitivos subdividem-se em A. Transitivos diretos. Exigem um complemento sem preposição. Grifa para mim, sem preposição. Obrigatória, que é o objeto direto. Não se preocupem, pois mais à frente nós iremos estudar os tipos de objetos. Eu havia falado isso com vocês no segundo bimestre, mas não custa nada ratificar agora. Vamos ver um exemplo do verbo transitivo direto. Júlia comprou. O que Júlia comprou? Óculos novos. Quem compra, compra algo, ok? Só que entre o verbo comprar e o substantivo óculos não há preposição. Então, quando o verbo não exigir preposição, eu afirmo que ele é um verbo transitivo direto, ok? Letra B. Os verbos transitivos indiretos, eles também exigem um complemento, só que com preposição obrigatória, que é o objeto indireto. Exemplo, Júlia gosta de Fabrício. Quem gosta de algo ou de alguém, ok? Olha a preposição de ali. Então, pessoal, olha só. Os verbos transitivos diretos pedem objetos diretos. Os verbos transitivos indiretos pedem objetos indiretos. A diferença entre direto e indireto é que nos verbos transitivos diretos não há preposição e nos verbos transitivos indiretos há preposição, tá bom? Qualquer dúvida, mais tarde na live a gente tira, tá? E aí, nós temos uma outra classificação, letra C. Transitivos diretos e indiretos. Eles exigem dois complementos, tá? Um sem e outro com preposição obrigatória, que é o caso do objeto direto e indireto. É uma frase que pede dois complementos, tá? Sendo que um complemento não pede não pede preposição e o outro pede. Vamos ver o exemplo. Júlia comprou óculos novos. Quem compra, compra algo. Óculos. Daí eu não tenho preposição. Para quem ela comprou esses óculos? Para sua mãe. Olha a preposição para ali. Então, nesse caso, desta frase, eu posso afirmar que o meu verbo é transitivo direto e indireto. Tá bom?
E por último, o verbo de ligação. São os verbos que vão exprimir estados, né? Nós vimos isso em predicado nominal. Então, são verbos que exprimem estado ou mudança de estado. Não indica, portanto, ações, porque não é verbo significativo, é verbo de ação. Nas orações com verbos de ligação, o sujeito não pratica nem sofre ação. Não há nenhum tipo de ação. O sujeito é apenas o ser a quem se atribui alguma característica. Por essa razão, o verbo serve como elemento de ligação entre um sujeito e seu atributo, o predicativo do sujeito, tópico já abordado lá no segundo bimestre. Cabe lembrar que os conteúdos abordados no início do bimestre serão cobrados também agora, tá bom? Lembra, o primeiro bimestre foi verbos, agora nós vamos cair de novo em predicação verbal. Então, quer dizer, é importante que vocês realmente internalizem, né, esse conteúdo abordado. Aí nós temos aqui um exemplo, né, de predicativo do sujeito. O apartamento é novo, ok? Deixa eu olhar aqui o conteúdo. Tá, já vamos chegar no praticando. Predicação verbal. No predicado verbal, os verbos podem ser transitivos ou intransitivos ou de ligação. Exemplo, o macaquinho morreu. Verbo intransitivo. Não precisa de nenhum tipo de complemento aqui. A vaca dava leite. Oração completa. Verbo transitivo, porque quem dá alguma coisa. O que a vaca dava? Leite. Aí abaixo a vaca dava, oração incompleta. Ah, tá. Agora, a vaca dava leite. Sujeito, a vaca, dona, verbo e leite, objeto. Complemento do verbo, ok? Quando a ação começa no sujeito e passa para o objeto, temos uma ação que transita. Isto é, temos um verbo transitivo. Todo verbo cujo sentido permanece no sujeito não passa para o objeto é verbo intransitivo. Ele está dando aqui o conceito de verbo intransitivo que nós já vimos anteriormente. Veja dois verbos que não transitam, que não passam do sujeito para o objeto. O macaquinho não mamou, o macaquinho correu. As ações mamar e correr permanecem no sujeito. Tem sentido completo, não passam para o objeto. Todo verbo cujo sentido permanece no sujeito não passa para o objeto é verbo intransitivo. Pessoal, o que ele quer dizer aqui é o que eu disse. Se o verbo não precisa de complemento, acabou. Ele é um verbo intransitivo. A partir do momento que ele precisa de um complemento, ele é um verbo transitivo. Daí vocês irão analisar se é transitivo direto ou indireto. Será um verbo transitivo direto quando não precisar de preposição. E um verbo transitivo indireto quando, assim, precisar de preposição. Só isso, tá? Os verbos transitivos podem ser diretos quando o objeto, ou seja, o complemento, se liga ao verbo sem preposição. Exemplo, o cientista construiu 2 bonecos. O 2, nesse caso, relembrando, não é preposição, mas sim um numeral. Então, nesse caso, tem um complemento, ou seja, um objeto que não pede preposição. Agora, no caso abaixo, os indiretos. Quando o objeto complemento é ligado Quando o objeto complemento é ligado ao verbo por uma preposição. O macaquinho gostava de quem? Da mãe. O dar, nesse caso, preposição. Então, nesse caso, é um verbo transitivo indireto. Os verbos transitivos também podem ser diretos e indiretos ao mesmo tempo. Isto é, pedem 2 objetos, complementos, sem preposição e com preposição. Mesmo caso que nós vimos anteriormente. Exemplo, daremos um presente aos noivos. Quem dá alguma coisa para alguém. O que daremos? Um presente para quem? Aos noivos. Um presente, objeto, ou seja, complemento, sem preposição, e aos noivos, objeto com preposição, caso clássico de objeto indireto, ok? O 3, que é a de ligação, é aquele que, expressando estado, liga características ao sujeito, estabelecendo entre eles sujeito e características, certos tipos de relações. O verbo de ligação pode expressar estado transitório, como estar, andar, achar, encontrar-se. Exemplo, Dominique encontra-se bem. É o estado. Carol vive alegre. É o estado aparente. Alain parece melhor. Estado mutatório. Roberto ficou bravo. Continuidade de estado. E José continua mal. Eu, particularmente, não gravaria todos estado aparente. Não, para você identificar ali qual é, a princípio, tá, pessoal? Para vocês identificarem se é um verbo de ligação, um verbo transitivo, é muito simples.
Os verbos transitivos são verbos que indicam ação, e os verbos de ligação são que indicam estados, características. Observação: a classificação do verbo quanto à predicação deve ser feita de acordo com o contexto e não isoladamente. O mesmo verbo pode aparecer ora como intransitivo, ora como de ligação. Exemplo: Thales anda devagar. É o estado como Thales anda. Então é um verbo intransitivo, pois expressa uma ação. Agora, Thales anda preocupado, o anda é verbo de ligação, porque exprime um estado. Ou seja, é uma frase no sentido figurado. Então, nesse caso, não é a forma como Thales caminha, mas sim a forma como ele se encontra naquele momento. E qual é essa forma? Preocupado. Aí, na segunda coluna, nós temos a predicação verbal, fazendo ali aquela revisão que sempre a apostila passa, né? Intransitivo, Ana faleceu, transitivo direto. Júlia comprou óculos novos, indireto. João gosta de sorvete. Ou direto e indireto, como Júlia comprou óculos novos para sua mãe. E o de ligação, apartamento é novo. Pessoal, essa foi a explicação de predicação verbal ou transitividade verbal. Para quem não conseguiu compreender os conceitos aqui abordados, na hora da live, a gente faz esse tira-dúvidas, tá bom? Só que, de antemão, assim que vocês terminarem de assistir a esse vídeo, eu vou deixar de presente para vocês as questões 1, 2, 3... Tem alguém me ligando. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? Só essas questõezinhas. Pessoal, então mais tarde a gente se vê, tá? Às 11h30, como sempre. E até mais, tá? Um beijo, fiquem com Deus.